na Grêmio. E o Grêmio também tem seus desfalques, mas, além da vantagem na partida da ida, em relação ao primeiro jogo, o Grêmio está mais forte e o São Paulo está mais fraco. O Grêmio conta com a volta do Alisson, que é um jogador importante. Ele já não tinha o Maicon, continuará não tendo. O Jeromel também está fora, mas já também ficou de fora de parte do jogo lá de Porto Alegre. Então o Grêmio, além da vantagem do placar, da vantagem do empate, ele leva essa vantagem na escalação. Agora, o Cereto falou do Tietê que substituiu o Luciano contra o Galo. O Galo joga de uma forma diferente. O Galo sai jogando, o Grêmio não. É uma outra coisa. O Tietê pode até ser o substituto do Luciano, mas não jogaria na mesma função. E aí eu concordo com o Cereto. Tem um outro jogador que corre por fora, que é talvez não igualmente versátil, mas vem sendo muito utilizado nessas funções. O Vitor Bueno é um provável também substituto do Luciano nesta noite. Já já eu mostro como seria o São Paulo com o Luciano e como seria o São Paulo com o Tietê. Nossa aposta sem informação mesmo, por aposta, da maneira como o São Paulo enfrentou o Atlético na ausência do Luciano, e o Tietê virou um atacante para marcar o ataque do Galo, né? Na hora de o São Paulo atacar, todo mundo do meio-campo era segundo atacante. E o Kleber Machado, seja muito bem-vindo ao Seleção. O Arnaldo já cravou aqui quem ele acha que perde mais com os desfalques. Eu estou pensando porque eu acho que os dois times têm desfalques muito importantes, né? O Jeromel fora da partida, acho muito grave no Grêmio, e o Grêmio também sem Maicon. Bem-vindo, Kleber Machado, ao Seleção Sport TV. Oi, boa tarde para todo mundo. Vou concordar com o Cereto e com o Arnaldo só na questão da informação que eles estão trazendo de maneira tão enfática que o Luciano não joga. Não imagino que seja cortina de fumaça. Fiquei pensando nessas histórias que vocês contaram aí, o Luxemburgo com 12, o Filipão com gesso. Em 2002, na final Santos e Corinthians do Campeonato Brasileiro, todo mundo achava que o Diego não ia jogar, mas o Diego entrou em campo, camisa 10, com 35 segundos ele caiu, saiu, entrou o Robert. Quer dizer, ele entrou só para ter uma alteração, mas o Santos foi campeão. Acho que isso, hoje em dia, acho que isso aí é muito mais raro. Se o Luciano está sendo anunciado como desfalque, é porque, de fato, ele teve um problema e não vai jogar, como vocês estão dizendo. Não sei se ele não vai jogar, mas, de repente... À medida em que o Luciano e o Brenner formam uma dupla assim, espetacular no ano, responsável acho que por 37 gols do São Paulo na temporada, do outro lado você tem uma dupla PP e Diego, que tem outros 36 gols, mais ou menos, com a camisa do Grêmio, é lógico que é um desfalque sentido. A minha discordância do Arnaldo, por exemplo, não acho que o Grêmio está em vantagem pela escalação, acho que o Grêmio só está em vantagem pelo placar conquistado lá em Porto Alegre. É um jogo muito igual, claro que você, naquele seu, como é que chama? Favoritômetro, você vai dar 55-45, pelo 1-0 que o Grêmio fez lá em Porto Alegre. Né? O São Paulo o Grêmio pode perder o jogo por um gol de diferença e ainda tem a chance nos pênaltis. Pode ganhar e pode empatar e se classifique. O São Paulo tem a possibilidade de ganhar por 2 gols para não ir para as penalidades máximas. Então essa é a vantagem. O momento de cada time... me parece um momento mais São Paulo do que Grêmio. Apesar da recuperação do Grêmio, eu acho que o São Paulo tem jogado mais, o São Paulo tem sido o melhor time da temporada aqui no Brasil, neste momento da temporada. E em relação ao substituto, eu fiquei hoje pensando, eu estava vendo as escalações, o Reinaldo não joga e a substituição simples é o Léo jogar no lugar dele. Falei, será que o Fernando Diniz vai inventar alguma coisa? Por exemplo, pensei, o Tietê de lateral esquerdo, né? O Vitor Bueno entrando e ele mexendo. Não acho que seja o momento ideal para você ter grandes ideias. Grandes ideias que mudem essencialmente o seu time. Um time que está tão bem arrumado como o São Paulo, que tem um movimento tão dinâmico e tão ajustado como o São Paulo, a possibilidade do Vitor Bueno não é invenção e é uma possibilidade que pode dar uma outra característica ao setor ofensivo do São Paulo. E a outra que eu tenho dúvida do que vocês falaram, o Tietê jogou contra o Atlético, porque o Atlético sai jogando com bola curta e o Tietê ajudou na marcação. Também, mas se você lembrar de um lance do gol, o Tietê pega a bola na intermediária e sai correndo com ela. E caminha 30, 40 metros com a bola. O Tietê fez uma partida excelente contra o Atlético, tanto sendo um segundo atacante junto com o Brenner, fazendo esta pressão
quanto entrando no ritmo da movimentação de Gabriel Sara, de Igor Gomes, de Daniel Alves, de Luan e do próprio Brenner. A solução que me parece mais próxima do que já deu certo seria o Tietê, mas não ficaria surpreso e nem acharia invenção do Diniz se ele entrasse com o Vitor Bueno. E no caso do Grêmio, o Grêmio não tem nenhuma grande surpresa, nem se a volta do Alisson, você vai pensar, puxa, não joga o Jeromel, aí algumas escalações dão o Rodrigues, o David Braz pode estar de volta, o Maicon eu acho que é uma ausência sentida, mas os meninos lá, o Matheus, o Darlan, são bons jogadores, o Matheus é titular. Eu acho que assim, em termos de equipes, há um equilíbrio. Em termos de jogo, há um equilíbrio. Momento, o do São Paulo é um pouquinho melhor. E fato, jogo pontual essa noite, o Grêmio tem a vantagem de ter feito 1-0 em Porto Alegre. O Kleber Machado já abriu o nosso favoritômetro, já eu peço a opinião do Arnaldo, do Cereto também. O Palmeiras que visita o América hoje, o cansado Palmeiras visitando o abusado América hoje, o Palmeiras também vai cheio de dúvidas, ou pelo menos dúvidas pra gente, claro. Na cabeça do Abel tenho certeza que ele já sabe e tem convicção da escalação. Mas, por exemplo, o Mike voltou a treinar. Quem é que joga na lateral direita? Marcos Rocha, Mike, Gabriel Menino, eventualmente, se o Patrick de Paula voltar para o meio campo. O Zé Rafael, a gente não tem muitas informações divulgadas pelo clube. Ele estava com uma inflamação na perna, voltou a treinar também. Será que o Zé Rafael tem condição de começar jogando? E no ataque ele perdeu o Gabriel Veron. O mais lógico seria ele escalar o Luiz Adriano, passar o Rony para o lado. O Luiz Adriano já jogou no fim de semana, marcou o gol da vitória sobre o Bragantino, mas tem o William também como uma outra opção. Então a gente vai tentando montar os quebra-cabeças das escalações para os dois jogos de hoje à noite. Falaremos muito aqui dos dois, mas já vou abrir o favoritômetro. O Kleber Machado opinou 55 Grêmio pela vantagem do empate, 45 São Paulo. Eu não costumo opinar no favoritômetro, mas hoje é o penúltimo programa do ano. O diretor, você me autoriza a dar a opinião também aqui, né? Eu concordo com os argumentos do Kleber. Eu acho que o São Paulo hoje... Acho não, a classificação do Campeonato Brasileiro mostra que o São Paulo é hoje o time mais consistente do Brasil, neste momento. Ele é superior ao Grêmio e mostrou isso, inclusive, na derrota em Porto Alegre. Jogou melhor do que o Grêmio. Teve mais finalização, trocou mais passe. Jogou, aliás, não foi pouco, não. Jogou bem melhor do que o Grêmio, na minha opinião. Então, como o São Paulo tem mais time, está jogando melhor, e o Grêmio tem a vantagem do empate, eu vou murar aqui, diretor, para complicar a vida de vocês. 50-50, não consigo enxergar favoritismo. Vou murar aqui. Então quer dizer... Vou murar. Então quer dizer que o senhor foi... lamentável. Mas é um muro com bons argumentos, né? Um muro bonito. Mas é a segunda vez que o senhor mureta nesse programa. Sim. Entendeu? O senhor foi autorizado, Kleber Machado, ele foi autorizado a dar opinião. Sim. Aí ele deu uma opinião e ele ficou em cima do muro. Lamentável. Sereto, pensa o seguinte, Sereto. Pensa primeiro várias coisas. Agora, sério, eu acho que ele tem razão nos argumentos dele. Eu dei 55-45 para não fazer tipo Flávio Prado e dar 5,75, entendeu? Sim. Porque, assim, para mim, é 52-48. 52-48 só pelo resultado, porque o Grêmio entra em campo classificado com 1-0 e classificado com uma vitória. E se perder o jogo por um gol, ainda tem os pênaltis. Mas eu acho que o desenho dele é exatamente o que é o jogo. E já vou adiantar, o outro jogo também é 50-50, mas depois o argumento. Agora, essa bronca que vocês têm do muro é o seguinte, ó. Se não tivesse muro no mundo, primeiro, você não teria tido a queda do muro de Berlim. Segundo, São Paulo e Palmeiras não teriam uma divisão, estariam no mesmo terreno. E você não teria vizinhos. Não, e eu morro de medo de quem tem certezas nessa vida, viu? Então, foi um muro, mas foi um muro muito bem argumentado, Carlos Cereto. E o senhor, hein? E o senhor que não fica no muro? O senhor que não fica no muro, o seu favoritômetro para São Paulo e Grêmio? Mas até para ficar no muro tem que ter certeza. Você tem certeza que não vai ter, que ninguém vai ganhar. Até para ficar no muro você tem que ter certeza, tem que ter convicção. 60-40 para o Grêmio. Porque o Luciano também acho que está muito equilibrado, mas o Luciano, como o Luciano não joga, e o Grêmio ganhou o primeiro jogo, o São Paulo precisa ganhar. É o São Paulo que precisa ganhar. E ele não vai ter o Luciano e não vai ter o Reinaldo. Então, 60-40 para o Grêmio.
Cara, o Kleber falava das duplas, né? A dupla de ataque do São Paulo está desfeita, que é a dupla mais letal hoje do futebol brasileiro. Mas a dupla de zaga do Grêmio ser desfeita também é um problemaço, hein? O Grêmio jogar sem o Jeromel hoje é um problemaço. Arnaldo Ribeiro, o seu favoritômetro para o duelo de hoje no Morumbi. Você que não apontou o São Paulo como favorito em nenhum confronto aqui no nosso favoritômetro 2020. Será que no último do ano o São Paulo terá... Só contra o Mirassol. Só contra o Mirassol, bem lembrado. Bem lembrado. Será que agora o São Paulo terá uma vantagem no seu favoritômetro, Arnaldo? Você é bom nisso, hein, Arnaldo? Tá vendo? Eu sou meio muro. Eu gosto do empate também, acho que faz parte do jogo. Sem muro não tem empate, né? Só que dessa vez o empate favorece um dos times, já é um fator diferente. Na quarta passada, antes da primeira partida, eu fui meio no Kleber. Eu dei 51-49 para o Grêmio por conta do costume do Grêmio a esse tipo de situação. Mata-mata, conquista, decisão, mais experiente o técnico, mais experiente os jogadores. Depois da primeira partida, com o resultado que o Grêmio teve, com os desfalques novos do São Paulo, eu estou com o Cereto, eu dou 60-40 para o Grêmio. Acho que o São Paulo é o time mais ajustado do Brasil, olhando o Campeonato Brasileiro. O São Paulo não está na Libertadores. O São Paulo na Copa do Brasil teve uma grande eliminatória com o Flamengo, mas passou nos pênaltis com o Fortaleza. É um outro tipo de torneio, um outro tipo de jogo que o Grêmio está acostumado. Aliás, o Grêmio privilegia esse tipo de torneio durante a era Renato Portaluppi, né? O Grêmio sempre coloca o brasileiro em segundo plano e vai nas Copas. E está fazendo tudo pelas Copas. Já não tem a Libertadores, vai jogar todas as suas fichas da Copa do Brasil. Todas. Então, acho que está 60-40 para o Grêmio nessa noite. Como é que ficou a média aí, Enquanto ele está tirando a média, é bem interessante. O São Paulo é o mais ajustado do Brasil por conta do Campeonato Brasileiro, desse momento do campeonato, e o Grêmio é o mais ajustado do Brasil nos últimos 5 anos, né? Na média dos últimos 5 anos, 5 temporadas, é o Grêmio.